Vamos para mais um clamor, para mais uma reunião poderosa e dando sequência àquilo que o Espírito Santo começou, a essa grande obra que o Espírito Santo começou ontem, esse grande portal que se abriu, esse grande portal de restauração, esse grande portal de restituições. Quem esteve conosco ontem ouviu coisas poderosas. Quem esteve no encerramento do jejum recebeu algo estrondoso, glorioso, poderoso e que não pode deixar passar. Ontem no encerramento, quem acompanhou o encerramento do jejum? Levanta a mão, por favor. Então tá aí. Ontem o Espírito Santo usou a bispa para falar de algo estrondoso, glorioso, que estaria acontecendo, que está acontecendo, que é para todos, mas nem todos vão viver. É para todos, mas nem todos. Nem todos. Por que nem todos? Porque nem todos conseguem entender, absorver o propósito. Propósito de algo grande. Propósito de colunas poderosas que Deus está levantando do nosso meio. Homens e mulheres que serão como os pais de Sansão. Homens e mulheres que Deus gera dentro de você algo estrondoso, é um projeto de Deus. Diga comigo, é um projeto de Deus que será gerado dentro de mim. Sansão era um projeto de Deus, para um propósito grande e poderoso que seria gerado dentro da mãe de Sansão. Os pais de Sansão seria o objeto de gestação. Sansão seria uma grande coluna, uma grande estrutura, seria um instrumento libertador do povo de Deus. E qual é o propósito? Eu vou ler com vocês aqui e vocês vão me acompanhando, tá? Juízes 13, que diz o seguinte: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã, da tribo de Dan, tinha, diga comigo, mulher estéril. Certo dia o anjo apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, diga comigo, todavia, tenha cuidado, diga, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, diga, e não coma nada impuro. O que o Senhor está dizendo? O ventre, o instrumento de gestação, tem que ser consagrado. O instrumento de gestação é consagrado, porque o projeto de Deus, que era Sansão, seria consagrado desde o nascimento. O que o Espírito Santo estava dizendo? São homens e mulheres que serão instrumentos de gestação, homens e mulheres que Deus vai levantar de forma poderosa, sobrenatural, porque Sansão era algo inédito, era algo jamais visto. Sansão era algo que o mundo não conhecia, ainda não havia visto algo tão poderoso, tão estrondoso quanto foi Sansão. Era um projeto de Deus para os propósitos de Deus. Então, o que significa isso? Você é o instrumento da gestação.
Deus vai colocar dentro de você ideias, projetos e vai levantar algo grande. Grave bem o que eu disse. É para todos, mas nem todos vão viver. Por quê? Por não entender que o propósito é de Deus, você só é o instrumento. O propósito é de Deus, o negócio é de Deus, você é única e exclusivamente o objeto, o ser de gestação, o instrumento de gestação. Então começa pela consagração do ventre. Então aquela mãe, diga comigo, aquela mãe tinha que se consagrar. Então aquela mãe, o que estava acontecendo no mundo, porque o povo, todas as vezes que o povo estava disperso, o Senhor falava: desperte ébrios, porque estavam embriagados. O povo estava embriagado, o povo estava corrompido, o povo estava impuro. Então, para mudar aquela situação, então começaria pela mãe a purificação, porque aquele filho que ia nascer seria consagrado a Deus do nascimento à sua morte. Diga comigo, do nascimento à sua morte. Então seria consagrado ao Senhor. Aí diz assim: todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado, diga comigo, consagrado a Deus, desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O menino será consagrado, esse projeto será consagrado, desde o nascimento. Então a mulher foi contar tudo ao marido, ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada. Diga comigo, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até a sua morte. Mais uma vez, desde o nascimento até a sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro, que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Eu te imploro, porque é onde acontecem muitos fracassos. Deus coloca em nós, quem estava comigo na live 6:30, o desejo e o poder. Deus coloca, diga comigo, o desejo e o poder. Desejo e poder para o quê? Desejo e poder para realizar aquilo que é da sua vontade. Desejo e poder para realizar o que é propósito dele. É o desejo e o poder. Porque quando Deus coloca o desejo foi colocado por ele, o poder virá. Então, Deus coloca, isso é exatamente como o nascimento de um filho. Como é que acontece o nascimento de um filho? Eu quero ter um filho. Não é verdade? Então agora a gente começa a agir. E aí Deus dá o poder para gerar esse filho. E esse filho nasce. Só que a grande preocupação desse casal, que deveria ser a preocupação de todos, a primeira coisa que esse pai pensou: eu te imploro que envies para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Não teve nem a preocupação assim, mas será? Será que isso vai ser verdade?
Será que isso vai acontecer? Não teve nem dúvidas. A pergunta é, só me dê a direção, o que eu devo fazer com esse menino que vai nascer. Como é que eu vou conduzir esse menino? Olha a sequência disso. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. Quando ela estava sentada no campo, Manoá, seu marido, não estava com ela. Ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foi tu que falaste com minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, olha o que ele falou, ó, quando as tuas palavras se cumprirem, não tem dúvida, é verdade isso, será que vai acontecer? Não, ele já perguntou já direto, quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos, diga comigo, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Como devemos criá-lo? O que ele deve fazer? Como é que ele vai ser conduzido? Porque é um erro muito grande quando as pessoas, Deus coloca o sonho, Deus coloca o desejo, dá a capacidade, mas agora eu crio do jeito que eu quero. Aí está o erro. Quando a gente fala de Sansão, ele seria consagrado desde o nascimento até a sua morte. Sansão foi levantado de forma extraordinária, poderoso, ninguém nunca, é o homem mais forte que já passou por essa terra, que foi criado com um propósito muito especial, com um objetivo muito especial. Quem foi que derrotou Sansão? Homem nenhum nunca pôde derrotar Sansão. Homem nenhum nunca venceu Sansão. Quem derrotou Sansão? Ele mesmo, ele foi derrotado por ele, quando quebrou a aliança com o Senhor. Porque jamais um homem venceu Sansão. Ninguém jamais conseguiu. Sansão é o que a Bíblia diz, é aquele um que valia por 1000. Aquele um que fazia o que precisava de um exército para fazer. E sabe o que quer dizer isto? Acontece dentro da igreja hoje. Não existem pessoas que uma pessoa, ele faz o que precisaria de 100 para fazer. Uma pessoa, dizima, oferta, transborda na obra, fazendo o que 100, precisaria de 100, precisava de 200 para fazer. Isso acontece já hoje. Isso acontece, é o que eu disse, é para todos, mas nem todos estão preparados. Porque nem todos entendem o princípio. Ontem o Espírito Santo usava a bispa e dizia assim, que ela mesma dizia: eu ainda não sei exatamente como vai discorrer, mas quando Deus falou comigo, e foi tão forte, tão impactante, que eu fiquei desfalecida. Eu ainda não sei exatamente como vai discorrer tudo, mas Deus está levantando pessoas como grandes colunas, grandes estruturas. Por que grandes colunas? Porque Sansão, quando quebrou a aliança, ele fracassou, ficou cego. Quando ele se humilhou diante de Deus, seu cabelo voltou a crescer, então a sua força voltou. E ele ainda teve condições de cumprir com o seu propósito, porque ele foi levado e colocado ao lado de 2 colunas no templo de Dagon, e ele derrubou aquelas colunas. Ele desmoronou com as colunas do templo de Dagon. O que acontece com Sansão de hoje? Nós somos instrumentos para derrubar as colunas do inferno e edificar as colunas da casa do Senhor, do reino do Senhor. Nós somos levantados para esse propósito. Nós somos levantados com um propósito muito maior. É só você olhar o que tem acontecido no nosso meio, as transformações, as mudanças.
pessoas que têm tido as suas vidas completamente transformadas, pessoas cristãs, pessoas que conheciam o Evangelho, que nunca conheceram de verdade o Evangelho, que estão conhecendo agora através de um Evangelho sério, comprometido, sacrificial, como o que nós temos vivido. Pessoas que nunca conheceram nem o Evangelho, pessoas que vieram de outras crenças e hoje tendo um encontro real e verdadeiro e vivendo experiências que nunca viveram, que nunca desfrutaram. Porque é isso que Deus faz. E você precisa entender isso. Porque se você entender, você vai fazer parte desse projeto. Se você entender, isso é tão bonito, que ontem quando a bispa, pelo Espírito Santo, falava sobre, começou a chegar mensagem para mim no meu celular. E quando não chegava, chegava para as minhas redes sociais. Eu não via pelas redes sociais, iam me enviando. E pessoas perguntando o que eu tenho que fazer, que eu estou me inscrevendo. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ser essa coluna. Eu quero ser esse instrumento. Eu quero ser esse Sansão. Eu quero fazer parte de uma das colunas da obra que seria levantado para a obra, para o ministério Mudança de Vida. Que seria levantados grandes colunas no ministério. A unção era para o ministério, para coisas grandes e estrondosas. Ponto de partida: ventre. O ventre. O ventre. Quem é o ventre? Porque Deus a gestação vai acontecer em você. Entende? A gestação, então, a consagração é do ventre. Você esse ventre. Você esse objeto de gestação. Você aonde Deus vai colocar essa semente. Deus vai te dar ideias, vai te dar projetos, vai te dar criatividade, vai te dar visão. E isso vai crescer, vai nascer, mas é consagrado a Deus, consagrado a quem? A Deus, desde do nascimento à morte. Do nascimento à morte. Por que a bispa disse ontem, disse assim, é para todos, mas não é para todos. Nem todos vão viver. Porque nem todos entendem. Não entendem e não têm a liberalidade. Não tem esse discernimento, essa generosidade. Eu só sou um instrumento, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um instrumento de salvação. Eu quero ser um instrumento, eu quero ser uma grande coluna para que almas... Quando você escuta, quem escutou o Destinos Curados de ontem? Quando você escuta uma história como aquela, o que paga? O que paga aquilo? Nada. Porque quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Uma pessoa destruída, instrumento do diabo, destruidora de lares, destruidora de casamentos, cavalo do diabo para prostituição, cavalo do diabo para incorporação, para entidade. Aí você vê a libertação, a transformação e vivendo. Hoje, quanto vale isso? Quanto vale uma alma salva? Quanto vale uma alma transformada? Quanto vale uma pessoa dizendo, hoje eu vivo, hoje eu tenho alegria de viver, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um casamento de verdade. Quanto vale isso? Quanto? Isso não tem preço. Hoje eu tenho saúde, hoje eu que estava desenganado, como a gente está vendo aí, um atrás do outro. Quanto vale isso? E nós somos os instrumentos. Diz assim, Manoá levantou-se, seguiu a mulher, quando se aproximou do homem, perguntou, foste tu que falaste com a minha mulher? Disse ele, sim. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer?
O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Tem que fazer, porque o segredo está aí. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer tudo o que ordenei a você. É algo totalmente consagrado, totalmente dirigido por Deus, porque é de Deus. É de Deus. Aí, o anjo do Senhor lhe respondeu: meu nome, diga comigo, é inefável, maravilhoso, que quer dizer indescritível. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e oblação, que é oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre a rocha. Sabe o que o anjo fez? Ele não sabia que era um anjo. E ele disse assim: eu peço que venha para comer comigo. Venha fazer a refeição comigo. O anjo disse assim: não, o que você era para fazer para mim, você vai oferecer ao Senhor. E aí ele preparou essas ofertas para apresentar ao Senhor. Consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E lembrando que a rocha é Cristo. E o Senhor realizou, diga comigo, e o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso, enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. Esse algo extraordinário, conforme a fumaça subiu, o anjo subiu com a fumaça levando aquela oferta. Estava aceito, estava selado ali a aliança e o propósito. O que precisa entrar dentro de cada um? Grave bem, não deixa passar essa oportunidade. Tem algo muito grande que Deus está fazendo. Um portal se abriu. Um portal se abriu. Um portal gigantesco. Deus não é só a restauração. Você vê que foi justamente no início do propósito da restauração. E tem algo muito maior. Por isso que, volto a dizer, é para todos, mas nem todos vão viver. Por que nem todos vão viver? Porque nem todos entendem. Mas aqueles que entenderem, aqueles que entrarem e entender que você é só o instrumento da gestação, que Deus vai gerar o projeto dele através de você. Ele é consagrado desde o ventre, então você tem que se consagrar. Você tem que se consagrar. Diga: eu preciso me consagrar. Porque você precisa estar consagrado, porque isso vai ser consagrado, vai nascer em você. E você precisa saber como você vai criar, como você vai conduzir este negócio. Porque ele não é seu, ele é de Deus. Ele é consagrado do nascimento à morte. Sansão, como viram a glória de Sansão, também todos viram a derrota de Sansão. Do mesmo jeito que viram a glória de Sansão, viram a derrota de Sansão. Foi quando Sansão quebrou a aliança. Quando Sansão quebrou princípios. Como é que foi o fim de Sansão? Foi vitorioso? Foi. Porque quando ele se humilhou, o cabelo voltou a crescer. E ele teve condições de cumprir, mas era para ser muito mais extenso o seu tempo de vida. E se tornou um tempo reduzido. Por quê? Porque ele não entendeu. Então, a Bíblia diz, onde o Espírito Santo falava conosco, diga assim comigo: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, diga: mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é algo natural, é algo acima do natural. E o sobrenatural só pode acontecer através da fé. Natural acontece através das suas obras naturais,
mas o sobrenatural acontece através do poder sobrenatural de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Palavras de ontem, grave. O Senhor chamou uma mulher estéril para gerar algo totalmente, diga comigo, diferente, inédito, que fez grande diferença em sua geração. Diga inédito e que fez grande diferença em sua geração. Era algo novo, era algo diferente, era algo inédito que fez grande diferença. Esse filho seria consagrado, separado, um nazireu, alguém que deveria viver, diga comigo, em um padrão mais alto. Pare para pensar nisso. Em um padrão mais alto, em um padrão mais elevado. Não podia fazer as mesmas coisas que os outros. Essa consagração, separação começou com a mãe. Ela precisava, a partir daquele momento, a partir daquele momento, viver de forma bem diferente, diga comigo, bem diferente do que vinha vivendo. Está entendendo ou não? Se for para ser a mesma coisa, nada vai acontecer. É para ser diferente do que vem vivendo. É um padrão mais elevado, é um nível de comprometimento mais elevado, é uma santificação mais elevada, porque o útero, o gestor aí, o objeto de gestação, tem que estar consagrado. Você vê que não vem só a promessa, Deus falou, não, Senhor, manda de novo, porque eu quero saber o que eu preciso fazer. Porque abrir um negócio, qualquer pessoa abre, não é verdade? Do jeito que abre e fecha. Começar um projeto, muita gente começa, do jeito que começa, para. Porque falta isso. Me dê essa visão, Senhor. Me mostra como é que o Senhor quer que conduza, como é que o Senhor quer que eu conduza, como é que o Senhor quer que eu administre, como é que o Senhor quer, o que eu tenho que fazer, Senhor? Isso é o que falta. Sair do jeito que quer, e é onde muitos fracassam. O anjo apresentou restrições, mudança no estilo de vida daquela mulher estéril até então e consequentemente de toda a família. Família consagrada. Tudo consagrado. Era um projeto de Deus usando aqueles improváveis que mudariam a nação. Era um projeto de Deus usando um casal improvável, usando uma mulher estéril, de uma tribo, como foi descrita ontem, improvável. Por que improvável? Esse aqui era provável que acontecesse. Não, é improvável, não tinha de onde sair isso. Não tinha de onde sair. Deus chamou para algo que eles não tinham proporção do que seria. Diga comigo, Deus os chamou para algo que eles não tinham proporção do que seria. Você não tem proporção do que será. Talvez você não tenha ideia do que será. Existem facilidades? Não. Mas começa pelo nosso grau, nosso nível de separação. Porque o quanto cremos, você vê que quando Deus falou, você vê que era um homem falando, tá? Você já parou para pensar que tem um homem falando pelo Espírito com você? Sabe que hora que eles se deram conta que era um anjo falando? Só a hora que a fumaça subiu e o anjo subiu com a fumaça. Que era só um homem falando. Porque Deus fala através dos seus instrumentos. Tem gente que diz, a pregação foi boa. Pregação foi boa, vai ficar no mesmo lugar. Ou você deixa entrar como o Espírito Santo está falando com você, está te chamando para algo maior, ou você não sai do lugar. Que o Espírito Santo está falando profundamente com você, e você entende, diga, eis-me aqui, eu estou efetuando todas essas mudanças,
ou continua como todas as demais pregações, que muitos já ouviram, pregações maravilhosas, mas nada aconteceu? Nada aconteceu. Como está acontecendo? Ontem eu terminei um dos cultos aqui, alguém, eu não me lembro nem a cidade que é, de uma cidade aí, viajaram para estar aqui. E aí a pessoa falava assim, vocês não têm nem noção, vocês não têm noção da transformação que tem acontecido na minha vida através do que eu tenho aprendido com vocês. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir e receber o que eu tenho ouvido e as transformações, viver as transformações que eu tenho experimentado na minha vida, e aí um monte de gente junto, e todos que eu tenho contagiado através dos ensinamentos do que o Espírito Santo tem falado através de vocês. E eu fiquei pensando assim, tem gente que a transformação está aqui, eles estão aqui, você está lá e a transformação está acontecendo. Porque não mede esforço para estar aqui. Não mede esforço, ficou da abertura do jejum até o final e não foi embora. Não mede esforço. E chorava e falava isso para mim, eu fico emocionada de falar. Eu queria que as pessoas soubessem, que todo mundo tivesse a oportunidade de experimentar o que eu tenho experimentado. Você vê, é espírito, é coração. Eu falei, querida, é o teu coração. Quem ensinar, a gente ensina a todos. A palavra sai para todos. Só que está chegando aí de uma forma diferente. Apesar de Deus falar muito, foi muito maior, surpreendente. Diga comigo, foi muito maior, surpreendente, desafiador e poderoso. Seria nazireu do nascimento até a sua morte, ou seja, do começo ao fim, começando pela gestação através da mãe. Depois os pais deveriam criá-lo dentro deste modelo padrão estabelecido por Deus. Não é só gerar, é criá-lo dentro do padrão. Não era só gerar, era criá-lo dentro desse padrão. O estilo de vida de Sansão era consagrado, separado, e isso incluía toda a família, porque para gerá-lo, criá-lo, todos deveriam estar totalmente envolvidos no mesmo estilo consagrado, separado, porque senão não criava. Senão não conseguiria o sucesso na criação. Sansão é aquele modelo que, com algo relativamente insignificante, ele realizava coisa estrondosa, né? Uma queixada de jumento, ele vence 1000 soldados. Um dotado de força, poder. Você sabe quando a Bíblia fala de enriquecer o homem, ela fala de dar força ao homem. Está lá em Crônicas. Ele dá força ao homem, dá poder ao homem. Está lá em Crônicas 29. Sansão, a força dele varia por 1000. Quando ele tomou os portões da cidade, estudos falam que aqueles portões que ele arrancou da cidade pesavam 1 tonelada. Ele arrancou e carregou nos seus ombros e colocou onde ele quis. Imbatível, invencível. Sabe o que significa? Que quando Deus levanta, o que sai de Deus, o que é gerado por Deus, diga comigo, é imbatível, é invencível. Ele foi colocado entre 2 colunas que sustentavam o templo de Dagom. 2. E agora, Deus está levantando pessoas, que Ele levanta como colunas no templo, na igreja, e ao mesmo tempo essas colunas e que derruba as colunas do diabo, do inferno. São instrumentos. Tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para isso.
Tem que entender. Tem que entender para fazer parte desse projeto grande, desse projeto poderoso, porque não tem a mínima condição de não acontecer na vida, como eu disse a você, né? Diz aqui, ó, Filipenses 2,13, diga comigo: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de algo que é do agrado dele. Por isso que esse projeto já é propósito de Deus. E quando é propósito de Deus, está aí, ó, Deus dá o poder, dá o desejo e o poder. Não é só desejo, é o desejo e o poder para realizar. Diz assim: eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Diga comigo: uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenha sonhado. Diga comigo: Deus tem uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que eu tenha sonhado. Melhor e mais rica. Diga comigo: melhor e mais rica. Diga: se está escrito. Diga: vai se cumprir na minha vida. Diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: Senhor, eu quero ser esse ventre. Diga: eu quero ser esse ventre. Diga: Senhor, me fala o que eu tenho que fazer. Eu quero ser esse ventre. A primeira coisa é a consagração do ventre. A consagração do ventre significa a consagração da sua vida, a santificação da sua vida. É uma mudança, é um alto nível de comprometimento. Se é improvável, Deus procurou improvável. Deus procurou improvável, inclusive ventre estéril. Sabe o que significa ventre estéril? Que já não estava produzindo nada. Nunca produziu algo de verdade. Ia vir dali para algo glorioso, para algo estrondoso, para algo muito acima do que eles mesmos haviam imaginado. E algo que ainda aquele lugar não tinha visto. Isso tem que entrar dentro de você. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Nós vamos escutar muitos depoimentos, muitos testemunhos. Nós vamos. E você pode fazer parte daqueles que vão glorificar o nome do Senhor. Por isso se separa. Começa a consagrar o útero. O útero é você. Começa a consagrar o ventre. Consagrar sua mente. Seu coração. Você sabe por que Deus mandou que fosse consagrado desde o ventre? Porque a nação estava corrompida.
Todo mundo embriagado, todo mundo contaminado, só na impureza, só na imoralidade, só comendo coisas consagradas. Então eles seriam totalmente diferentes de tudo aquilo que estava acontecendo e que o povo estava vivendo. E tinha que começar. Porque o que Deus vai gerar através de você é diferente de tudo que está aí. Entende? É diferente de tudo que está aí. Por isso que a mãe já tem que ser consagrada. O órgão gerador já tem que ser consagrado. Esse órgão gerador que é você, esse ventre que é você, já tem que ser consagrado. Que coisa linda. É algo muito forte que Deus está falando. É algo muito poderoso que Deus já está falando. Deixa isso entrar. Peça ao Espírito Santo, se você não está entendendo a profundidade disso, peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te dê entendimento, porque o que Deus vai gerar através de você não se trata de você. É algo consagrado a Ele, então isso é para servir a Ele, é para servir ao reino, é para servir a obra ou ministério, é para servir, e você só vai ser o instrumento. Você vai desfrutar de coisas grandes, gloriosas, poderosas, inimagináveis, coisas que você não viu, não experimentou, mas tem um propósito. Por isso que o teu espírito, a tua mente tem que abrir, espírito de generosidade, de liberalidade. Não simplesmente ser um dizimista, um ofertante generoso, porque Deus está levantando para isso. Com esse propósito. Você vê que ontem veio uma mensagem a nós que era tão grande e tão extraordinário que Deus estava fazendo, o plano de Deus, que até os anjos estavam comentando entre eles. Até os anjos comentando do plano tão grande, tão glorioso que Deus estava realizando. Até os anjos. Já parou para pensar? Então, simplesmente, pelo Espírito Santo, diga aí no seu lugar e você na transmissão, diga a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero ser esse objeto de gestação. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero ser esse instrumento gerador. Eis-me aqui, Senhor, e se eu não tenho conseguido entender muitas coisas, eis-me aqui, Senhor, abra a minha mente, abra o meu entendimento, mas não me deixa fora. Diga a Deus: eu não quero ficar de fora, não me deixe de fora, Senhor. Diga a Ele: não me deixe de fora, não me deixe de fora, Espírito Santo, não me deixe de fora, abra minha mente, abra o meu entendimento, me dê revelações que eu não tenho tido, não me deixe de fora, Senhor. Eu quero fazer parte disso, eu quero ser um Sansão, eu quero fazer parte dessas colunas, eu quero fazer parte desse algo grandioso, poderoso, imbatível, eu quero. Diga isso a Deus. Diga isso a Deus de todo o teu coração, rasga o teu coração e diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero me consagrar, eu quero ser o ventre consagrado, eu quero ser o útero consagrado, eu quero, Senhor, para esse projeto grande, glorioso, estrondoso, poderoso, sobrenatural, eu quero fazer parte, Senhor. Diga, não me deixa de fora, diga: não me deixa de fora, Senhor.
Não me deixe de fora, Espírito Santo. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Abra minha mente, abra o meu entendimento. O que eu não tenho entendido, o que eu não tenho discernido. Abra a minha mente, o meu entendimento. Me dê revelações. Me dê, Espírito Santo. Peça a Ele com o teu coração, com a tua alma. Peça a Ele de todo o teu coração e com a tua alma. Senhor, abra o meu entendimento, abra, Espírito Santo, me dê revelações profundas, porque eu quero fazer parte disso, eu não quero ficar de fora, eu quero ser esse útero, eu quero ser esse ventre, coloca dentro de mim, Senhor. Fala, eu quero gerar, eu vou gerar Sansão. Eu vou gerar algo inédito. Eu vou gerar algo poderoso, glorioso, sobrenatural. Eu vou gerar. Vai sair de mim, eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, mas vai gerar. Eu vou gerar. Através do Espírito Santo você vai gerar. Através do Espírito Santo você vai gerar esse algo glorioso, poderoso, incrível, sobrenatural. E diga a Ele, eu quero saber o que é que eu tenho que fazer. Eu quero saber o que eu preciso fazer. Como eu vou criar o que eu tenho que fazer com Ele, Senhor. E Deus vai te dar todas as direções, todos os direcionamentos, para você gestar, para você gerar. E quando nascer, para você conduzir, encaminhar, criar, administrar como Ele quer. Porque é dEle. É consagrado do começo ao fim, é consagrado do nascimento à morte, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, ó Espírito Santo, eu estou aqui, abra minha mente, o meu entendimento, me dê essa visão, me dê essa revelação, me dê. Eu sou essa mulher estéril, eu sou esse ventre estéril, eu sou, Senhor, esse improvável. Eu sou, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor, usa-me. E Ele vai te usar, fala com a tua alma, fala com o teu coração, fala, diga a Deus, por favor, não me deixe de fora, Senhor, não me deixe de fora, Senhor, não me deixe de fora, Deus, não me deixe de fora. Diga simplesmente isso, Senhor, não me deixe de fora, eu não quero ficar de fora, o que falta em mim me capacita, o que eu não tenho enxergado me mostra, me revela, só não me deixe de fora, Senhor, só não me deixe de fora. Ele vai colocar o desejo e o poder, é o desejo e o poder, é o desejo e o poder, é o desejo e o poder, Ele vai te dar o desejo e o poder, o desejo e o poder. O desejo e o poder. Ele está te dando o desejo e o poder. Se consagra. Não é o mesmo estilo de vida. Tinha que haver ali uma mudança no estilo. Era uma mudança total no estilo. Era uma mudança total. Era separação. Porque Deus ia dar o passo a passo. Deus queria a consagração já daquela família. Deus queria a consagração já daquele ventre, porque ia nascer ali, aquele projeto de Deus, aquele plano de Deus, que mexeria de forma tão grande que mexeria com a nação. É você. Deixa Ele restaurar. Deixa Ele restaurar. São úteros estéreis, improváveis, que gerarão projetos muito grandes, que valerão por muitos, que com uma coisa simples, desprezada, como uma queixada, vai fazer coisas estrondosas. Tomarão as portas da cidade, terão poder nas mãos, derrubarão colunas sustentadas pelo inimigo. É algo tão grande e assombroso, poderoso, extraordinário, que você nunca imaginou. Então diga, o Senhor está
restaurando. Diga: o Senhor está restaurando minha vida. Diga: o Senhor está restaurando. O Senhor está restaurando minha vida, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. Fecha os seus olhos e segure o teu projeto no teu coração. Só tem uma coisa agora. Talvez a gente fique assim: o que eu vou fazer? Como é que vai ser? As coisas vão se desenrolar. Elas serão reveladas à medida dessa nossa caminhada com Ele. Só se separa. Consagra. Se consagra. Você é o útero. Você é o útero, você é o ventre. E o ventre tem que estar consagrado. Você é os pais. É o pai e a mãe desse projeto. Você é o pai e a mãe. E o pai e a mãe já tem que se consagrar. É uma mudança. Ali estava acontecendo uma mudança a partir daquele momento. O estilo de vida mudaria. Um estilo de vida consagrada. Do começo ao fim. Eles precisariam viver de forma separada e consagrada. Aquele projeto mudaria muitas coisas. Não só na vida daqueles pais, mas mudariam na vida de um povo. De um povo. E você é o instrumento. Bicho, como é que isso vai acontecer? Não sei. Deus vai revelar. Por isso que você tem que estar em espírito. Está entendendo ou não? Por isso que você tem que estar em espírito. Porque Ele vai revelar. Ele vai dar ideias, visão, direção, revelações. Ele vai mostrar. E coloca o desejo e o poder. O desejo e o poder para a realização. E será o glorioso, estrondoso. Que muda. São colunas que Deus está levantando. Não esqueça disso. É colunas que Deus está levantando para a sua obra, para o ministério. Você vai ser instrumento, uma coluna. Uma estrutura poderosa. Por isso que esse espírito de liberalidade, de entrega tem que estar em você. É para todos. Todos aqueles que entenderam, todos aqueles que discerniram, todos aqueles que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não me deixe de fora. Não me deixe de fora, Senhor. Não me deixe de fora. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele está trabalhando em você. Ele está te amadurecendo, te santificando, te preparando para coisas maiores. O Senhor está ainda
Levanta o teu propósito, por favor. Ó meu santo e poderoso Deus, eu abençoo o propósito dos 52 dias dessa pessoa e todos no templo e na transmissão. Todos, Senhor, sejam extremamente, extraordinariamente, de forma sobrenatural abençoados. Abençoe, Senhor, e levante, Senhor, no nosso meio. Levante, ontem pessoas de lugares que nós não sabemos, nem conhecemos, estavam dizendo: eis-me aqui, o que eu tenho que fazer? Dê a direção, Senhor, e começa a gerar dentro desses homens e dessas mulheres esse projeto. Gerar dentro deles esse propósito grande, glorioso, poderoso. Comece a gerar, Senhor. E comece o processo de santificação de cada um. Santificação dos úteros, dos ventres. Comece. Eu os abençoo. Eu abençoo a cada um, abençoo o propósito dos 52 dias, abençoo o dia, abençoo a semana, abençoo o mês. Eu abençoo, dê um dia incrível, dê uma semana poderosa, um mês extraordinário, glorioso, estrondoso, sobrenatural. Que todos sejam abençoados, Senhor. Eu declaro e profetizo que coisas realmente fora do comum aconteça na vida desses homens e dessas mulheres. Dê visão, direção, revelação, ideias, projetos, criatividade. Amplia, Senhor, que coisas grandes e estrondosas aconteçam para a honra e a glória do teu santo nome. É o que nós declaramos, é o que nós profetizamos, é o que nós ligamos aqui na terra para que seja ligado no céu. Diga: eu creio, diga: recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: não me deixe de fora. Diga: Senhor, não me deixe de fora. Diga: conta comigo. Diga: me diga o que eu tenho que fazer. Diga: me dá a direção, Senhor, porque eu não aceito ficar de fora. Amém? E graças a Deus, dê para Jesus uma salva de palmas.